A gente vem falando sobre o livro de Efésios e fizemos já uma transição muito importante nas nossas últimas conversas. Até o capítulo 3, final do capítulo 3, Paulo apresenta bases doutrinárias importantíssimas para que a nova comunidade de Deus viva. Bases doutrinárias de como deve ser a igreja de Cristo. A nova comunidade formada por novas criaturas em Cristo Jesus, eu e você, por exemplo. E aí Paulo gasta um bom tempo a respeito disso, mas a partir do capítulo 4 ele vira a chave e entra em assuntos práticos. Como é que se vive a cristandade, o cristianismo, como é que eu sou um cristão de verdade? É a partir do capítulo 4 que ele começa com essa conversa forte, dura, direta, mas extremamente importante. Semana passada, por exemplo, falamos aí, a partir do capítulo 4, falamos uma parte do capítulo 4, falamos sobre os dons. Deus distribuindo os dons à igreja e dando esses dons aos participantes da nova comunidade de Deus, e como esses dons devem ser administrados para o crescimento da própria comunidade. Um ajudando o outro, trabalhando na vida do outro e aí por diante. Foi uma conversa bem bacana. E Paulo agora, ele fala a respeito desse novo modelo de vida cristã. Como é que o cristão deve viver? Como é que ele deve se comportar? E ele enfatiza essa transição clara entre o modelo de vida antes de Cristo e o modelo de vida depois de Cristo. Há uma grande diferença entre esses dois modos de viver, e Paulo lembra aos Efésios o antes e enfatiza o agora. Antes eram assim, agora vocês devem ser assim. Deus, tratando isso através de Paulo, esclarece essas coisas a nós também. Então nós vamos lá para o capítulo 4, a partir do versículo 17, onde o texto diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, não mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão vivendo, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Uma coisa boa para a gente começar a nossa conversa é nós raciocinarmos juntos aqui, chegarmos a essa conclusão que Deus não é incoerente. Deus não tem nada de incoerência em si. Ele proporciona uma nova maneira de viver ao homem, salvação, tirando o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o conteúdo do capítulo do 1, 2 e do 3, do texto que nós estamos analisando aqui em Efésios. A gente falou sobre isso. Salva o homem, redime o homem, dá a condição do homem se tornar uma nova criatura. Ainda vivendo nesse mundo, ainda estando aqui, o homem se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Não seria lógico e não seria coerente Deus permitir, deixar ou compartilhar de uma ideia de vida igual àquela que a pessoa antes de Cristo tinha. Deus apresenta então um novo modelo. E é essa a proposta da conversa que Paulo traz aos Efésios. Olha, vocês precisam perceber que há uma mudança de vida completa, que acompanha esse processo de transformação e de renascimento que cada um de vocês viveram. Era necessário que os leitores de Paulo, os Efésios, compreendessem a diferença entre o que eles viveram e o que eles deveriam viver. Velha vida e nova vida. Velho homem e novo homem. E para isso eles precisavam de doutrina e de conhecimento. A doutrina e o conhecimento já transmitido por Paulo nos capítulos anteriores e em suas viagens até Éfeso, eram a base para que ele pudesse agora, vamos dizer assim, cobrar deles uma nova postura. Por quê? Porque nós entendemos aqui, gente, que o conhecimento é muito importante. Nesse processo de adquirirmos um novo jeito de viver, de adotarmos um novo jeito de viver, o conhecimento é fundamental. Preste atenção comigo no versículo 17.
Olha só, eu grifei alguns termos aí desse versículo. Diz assim, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Para começar a conversa, Paulo começa a falar sobre o pré-Cristo, o antes de Cristo. E no antes de Cristo se ressalta nas palavras de Paulo a falta de conhecimento, a falta de entendimento. Ele usa termos como futilidade de seus pensamentos, obscurecidos no entendimento, por causa da ignorância em que estão. Então Paulo deixa claro que as pessoas pré-Cristo, ou os próprios efésios antes de Cristo, estavam com a sua mente obscurecida, com o seu entendimento limitado. E isso é alguma coisa que nós entendemos na própria história da humanidade. Nas nossas conversas aqui sobre a queda, a redenção, essas coisas todas que nós conversamos aqui, nós sabemos que o que nos trouxe a perdição, o que nos levou a um caminho de perdição, foi o desejo de um entendimento errado. Lembre-se da história lá de Gênesis, a história do jardim, a história do homem, que recebe uma direção clara de Deus. Olha, você tem aí duas árvores nesse jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa daí do conhecimento do bem e do mal, não é bom vocês tocarem. Nós sabemos por quê. Você vai se esclarecer naquilo que você não deve se esclarecer. Você vai adquirir um conhecimento que você não deve adquirir. Um conhecimento que vai dizer a você, seja autônomo, seja autossuficiente, se afaste de Deus, largue Deus de lado e siga a tua vida. E foi a escolha que nós fizemos. Portanto, o conhecimento errado comprometeu a nossa caminhada, nos afastou de Deus. E o conhecimento correto é que nos liga a Deus. O conhecimento correto é que permite a obra de redenção e de transformação na vida do homem. Então, o problema da queda está ligado ao conhecimento, e a nossa redenção também está ligada ao conhecimento. Por isso Paulo está dizendo, olha, vocês antes de Cristo estavam na ignorância, obscurecidos, perdidos, sem entendimento. Agora você já tem entendimento. É disso que Paulo está falando. E ele esclarece muito bem que fé é uma questão também de conhecimento. Às vezes nós achamos que fé é alguma coisa só emotiva, emocional. Experiências emocionais fazem parte da nossa caminhada com Deus, da nossa relação com Deus. Experiências emocionais fazem parte do nosso dia a dia, sim. Mas a nossa fé está baseada no conhecimento que a gente vai adquirindo dia a dia. Aliás, é o conhecimento que nos esclarece a respeito da pessoa de Cristo, da sua obra redentora e transformadora. John Stott, a respeito disso, diz assim: as Escrituras dão testemunho sem vacilação do poder da ignorância e do erro para causarem a corrupção, e do poder da verdade para libertar, enobrecer e refinar. Agora, Paulo usa alguns termos muito fortes para falar sobre o estado dos efésios antes de Deus e do estado do homem natural, antes de conhecer a Deus. Ele diz que eles estão obscurecidos em seu entendimento. É interessante que uma das características lindas de Deus é que Deus não é um Deus que se esconde, Ele se revela. Deus se revela. É claro isso. Quando a gente vai estudar um pouquinho de teologia, a gente se depara com algumas coisas interessantes que formatam essas ideias. Então, no caso da revelação de Deus, há dois tipos de revelação. A revelação especial, que é a revelação pela palavra, a revelação pelo conhecimento bíblico e tudo mais, que nos leva a Cristo, mas há também uma revelação que está à disposição de qualquer pessoa na face da terra. Ela não precisa ter uma Bíblia para essa revelação se apresentar a ela. Ela não precisa ir a uma igreja, nem ouvir do Evangelho. A gente chama essa revelação de revelação natural. Deus se revela naturalmente. Olhe para esse cosmos onde nós estamos e me diga se não dá para enxergar Deus nesse negócio todo aqui.
Estamos girando na Terra a milhares de quilômetros por hora e você nem percebeu isso. Nem eu, a gente nem se lembra disso. Se o globo terrestre se deslocasse 1 quilômetro para qualquer lado, tudo mudaria. Mas tudo é tão perfeito, tudo é tão sintonizado, tudo é tão equacionado, que a gente só pode enxergar Deus. Deus se revela nisso. Deus se revela também na nossa própria moralidade. É um outro aspecto da revelação natural. Essa bondade que a gente tem, que é inerente ao fato de sermos seres humanos. Temos o mal, é claro, ele está aí para todos verem, mas temos um bem também. Gente que está longe do Evangelho faz o bem. Esse bem, de onde ele vem? É a revelação de Deus, na moralidade do coração do homem. Acontece que o que Paulo está dizendo aqui é que mesmo com essa revelação de Deus tão gigante, tão clara, aquele que está fora de Cristo muitas vezes se torna obscurecido no seu entendimento, não enxerga, não vê Deus. E esse era o estado dos efésios antes do Evangelho, e é o estado de qualquer homem antes do Evangelho. Então Paulo usa um termo que é o termo poroses no grego, dureza de coração. Olha o que essa palavra quer dizer. A palavra poroses quer dizer o que se cobre com um calo, bloqueio da capacidade de discernimento mental, percepção obstruída de um estado de mente insensível, de obstinação, obduração, ou uma pedra muito dura. Paulo usa esses termos para dizer, olha, quem está longe de Cristo está com o seu coração endurecido, porque Deus se revela, Deus está aparecendo, se mostrando, mas o homem não entende. Olha só o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, confirmando tudo isso. É um texto um pouquinho longo, mas eu quero ler com você, porque ele confirma categoricamente toda essa conversa que a gente está tendo aqui. É claro que também reafirmando o que ele diz aos Efésios. Romanos 1,18 diz assim: assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele faz desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, a sua natureza a sua natureza divina. Portanto não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Paulo dá aqui um esclarecimento profundo. Deus se revela, mas aqueles que negam a Ele, apesar dessa revelação toda, vão tendo o seu coração obscurecido, endurecido, e entram por um caminho que vai dar num afastamento completo de Deus. Bom, Paulo então gasta esses primeiros versículos dizendo: Efésios, vocês aí de Éfeso, não sejam mais assim, não se comportem mais assim, não se relacionem com a vida mais desse jeito. Vocês já estão esclarecidos, os olhos de vocês já foram abertos. E a partir do próximo versículo, que é o 20, Paulo começa a falar do jeito cristão de se viver. Como é que o cristão deve viver? Como é que essa transição deve acontecer? O quão importante é que ela aconteça? Então vamos lá, versículo 20. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Olha que interessante, nesse primeiro versículo desse novo momento, onde Paulo está falando agora dos cristãos, ele reafirma a importância do aprendizado.
Olha só os termos que temos aqui: aprenderam de Cristo, ouviram falar dele, foram ensinados. Paulo está dizendo: olha, vocês estavam na ignorância, agora não, agora vocês já sabem, agora vocês já conhecem, agora vocês já foram esclarecidos e ensinados a respeito de Cristo e em Cristo. Paulo então começa a trazer uma exigência aos seus leitores, uma exigência diferente na sua forma de viver, porque não eram mais ignorantes, agora conheciam a verdade, agora estavam esclarecidos, e esse é um peso que recai sobre nós. Não dá para a gente dizer: não vou mudar minha vida. Não dá para a gente dizer: quero continuar vivendo do mesmo jeito antes de conhecer a Cristo, porque agora eu conheço, agora eu estou esclarecido, agora os meus olhos foram abertos. É essa convocação que Paulo faz. E ele fala sobre essa verdade a partir do versículo 22 de uma forma muito clara. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Paulo deixa claro, então, aos seus leitores, que tornar-se cristão é se despir do velho homem, tirar o velho homem da jogada. É como uma roupa velha que a gente arranca e coloca uma outra roupa, uma roupa nova, a roupa da nova humanidade, a roupa daquele que participa da comunidade de Deus, um novo jeito de viver, um novo jeito de se comportar, um novo jeito de se relacionar com tudo. Trata-se de algo que acontece conosco a partir da nossa conversão. Sai o velho homem, entra o novo homem. Lembrando que a gente está falando aqui de natureza humana. É um processo que é iniciado na conversão e que se manifesta durante toda a nossa vida. Não nos cabe mais a roupa velha, não nos cabe mais o jeito velho de viver. Estamos estragados para isso, não serve mais para a gente. Essa luta a gente vai ter constantemente, mas o entendimento disso precisa estar muito claro em nós, na nossa frente, na nossa cara. Não dá mais para a gente compactuar com o jeito velho de viver, somos novas criaturas. Estamos inseridos dentro de uma nova comunidade. E a nossa felicidade, irmão, já que a perseguição pela felicidade é alguma coisa que toma conta do nosso coração, mesmo cristãos que somos, quero te dizer claramente, a nossa felicidade não está mais em viver como vivíamos. A nossa plenitude, a nossa completude, a nossa realização agora é arrancar essa roupa velha, esse jeito velho de viver, e permitir que o jeito novo, a roupa nova, faça parte da nossa vida e seja a nossa vida. Despojar-se e vestir-se de novo. A respeito disso, John Stott diz assim: os retratos que Paulo pinta dos dois homens equilibram-se. O velho era corrupto no processo de degenerar-se no caminho para a ruína ou para a destruição. O novo tem sido criado segundo Deus. O velho era dominado por concupiscências, por paixões não controladas. O novo foi criado em justiça e retidão. As concupiscências do velho eram do engano. A justiça do novo é da verdade. Desta maneira, a corrupção e a criação, a paixão e a santidade, o engano e a verdade estão colocados em contraste entre si, o que indica a total incompatibilidade entre o velho e o novo. O que éramos em Adão e o que somos em Cristo Jesus. Há uma incompatibilidade. O velho e o novo não concordam, não se entrelaçam, não combinam. E aí no versículo 23, Paulo diz assim: serem renovados no modo de pensar. Uma coisa boa antes da gente entrar nos pontos descritos por Paulo é a gente pensar o seguinte: essa transformação, gente, ela deve acontecer por uma renovação do nosso coração. Um grande
Um grande engano que a igreja comete é que quando a pessoa se converte, frequentemente nós damos a ela uma cartilha moral de comportamento. Às vezes não literalmente, às vezes até literalmente, né? O livrinho da doutrina, a gente às vezes ganha. Algumas comunidades optam por esse caminho, ok. Mas não às vezes literalmente, mas no modo subentendido da coisa, a gente diz para a pessoa: você agora não pode fazer o que você fazia. Está certo. Você agora não pode mais se comportar como você se comportava. Está certo. Mas a gente esquece de que esse é um processo que deve acontecer de dentro para fora. E a gente estimula muito o de fora para dentro. A gente estimula muito o formato, a forma, a norma. E a gente cobra um ao outro absurdamente às vezes. E eu tenho às vezes conversa com pessoas que estão em conflito interno, porque querem, mas não conseguem. Estão ainda em fase de transição na sua transformação. Todos nós temos esse alvo a perseguir, mas o grande perigo é que ele não aconteça da maneira certa, como Paulo está dizendo aqui, na renovação do modo de pensar. Quando ele acontece por imposição, quando ele acontece por uma condição moral, é o que Jesus condena dos fariseus. Você se lembra disso? A gente já conversou bastante sobre isso aqui. Jesus condenando os caras porque eles oravam. Não é estranho isso? Como assim, Jesus? Mas eles estão orando. O problema é que eles estão orando da boca para fora. O problema é que eles estão orando não com o coração. O problema é que há uma transformação exterior e não interior. O problema é que a coisa não foi gerada de dentro para fora. E é isso que Paulo fala. Deixe que essa transformação aconteça de dentro para fora. Lute contra essa vontade natural de vestir a roupa velha novamente, mas permita um renovo na tua mente. Tudo parte do entendimento. Olha só que legal. Eu vou entendendo. Não cabe mais. Não dá mais para mim. Esse jeito de viver não é mais meu número. Entendeu? Eu vou colocar, vai ficar apertado, não vai cair bem em mim. E as coisas vão acontecendo. E esse é um movimento que Deus quer fazer entre nós. Trazido aqui por Paulo, alguma coisa que eu devo me esforçar para fazer, mas que deve acontecer também, prioritariamente, pela ação do Espírito de Deus e do Evangelho na vida de cada um de nós. E aí Paulo vai para a prática, e ele nos dá 5 exemplos práticos, inegociáveis nessa conversa de deixar o velho e vestir o novo. Mas antes de eu traçar com você aqui, descrever para você esses 5 pontos, eu quero lembrar que cada um deles tem coisas em comum. E 3 aspectos são claros em cada um desses pontos que nós vamos conversar. O primeiro deles é que todos esses exemplos têm a ver com relacionamento. Interessante que Paulo está falando de mudança de vida, e ele fala de coisas diretas da vida, de relacionamento, de prática. Ele não fala de coisas místicas, coisas que a gente às vezes gosta muito, né? De misticismo. A renovação da vida da gente vem pelo misticismo, a gente acha. Por uma coisa, por um negócio, por um negócio assim que acontece comigo. Não, Paulo está falando que é dia a dia, é pé no chão, é prática, é relacionamento. E isso é muito importante na nossa observação desses pontos que nós vamos colocar. Outra coisa, ele traz uma proibição, um alerta, dizendo não façam isso, mas ele diz façam aquilo. Nos todos os pontos você vai perceber isso. Não façam isso, mas façam assim, ajam assim, vivam assim. E a terceira coisa é que para cada situação que Paulo coloca, que nós vamos analisar agora, ele traz um embasamento teológico claro do porquê a gente deve mudar a nossa vida. Primeiro ponto que Paulo esclarece, está no versículo 25, é a respeito da mentira. Paulo diz assim: portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aqui Paulo apresenta uma condição que é de coerência. Por quê? Porque os efésios estavam na mentira, na idolatria, longe de Deus, distantes de Deus,
E eles foram esclarecidos pela verdade. Olha, eu fui aí e preguei a verdade para vocês, não é? Então, meus amigos efésios, vivam a verdade em tudo. Se vocês conhecem a verdade, abraçaram a verdade, vivam a verdade na prática da vida. É uma questão de coerência. Nós sabemos que o nosso entorno é recheado de mentiras. Esse mundo que a gente vive é engraçado, ele está ficando cada vez mais mentiroso, né? É uma loucura. A mídia que chega até nós agora, como disse muito bem o Elias aí pelas vias da internet, é uma mídia mentirosa, louca. Os caras fazem qualquer coisa para te enganar, para você adotar aquele jeito, comprar aquele produto, fazer sei lá o quê. Está me derrubando esse microfone, irmãos, desculpa, eu preciso trocar. A gente é perseguido, envolvido nisso de uma forma absurda. O nosso entorno é completamente recheado de mentiras. E a gente aprende a se relacionar com as pessoas desse jeito. A gente quer abraçar esse jeito de viver. E Paulo está dizendo, não. Pratiquem a verdade em tudo. Vivam a verdade em tudo que vocês fizerem. A palavra usada por Paulo aqui, a palavra grega que abrange todo tipo de trapaça. Todo tipo de desonestidade. Nas relações pessoais, nos negócios, na corrupção, tudo tem a ver com aquilo que Paulo diz aqui, dizendo, olha, fale a verdade, viva a verdade, abrace a verdade, se relacione com as pessoas na verdade. E ele ainda complementa dizendo, o cristão que deve falar a verdade, pois todos somos membros do mesmo corpo, ou seja, falar mentira ou se relacionar com mentira, é como se a gente estivesse esfaqueando o nosso próprio corpo, já que nós somos membros do mesmo corpo. Palavras duras de Paulo, mas reais, e que devem ser abraçadas por nós na nossa caminhada. A segunda coisa que Paulo cita aqui é ira. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. É a outra versão que eu tenho aqui para nós consultarmos. Então as versões aqui deixam claro que uma coisa interessante nesse texto é que a ira não é problema. A ira não é o problema. O problema é o que a gente faz com a ira. E para aprender que a ira não é problema, é só a gente consultar as escrituras e a gente vai aprender que existem dois tipos de ira. A ira justa e a ira que é injusta. A ira justa a gente conhece observando, por exemplo, o comportamento de Jesus. Ele tem alguns momentos que ele apresenta um tipo de ira. E se a gente sabe que Jesus não peca, não pecou, como é que é essa coisa da ira? É claro, versículo 5 de Marcos 3. Olha só como começa o versículo. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem, estenda a sua mão. E ele a estendeu e ela foi curada. Que ira é essa aqui? A ira justa. Jesus estava de frente a uma situação que deixou ele irado. Um homem com a sua mão ressequida dentro da sinagoga num sábado e ninguém estava nem aí para ele. Preferiam guardar a lei de Moisés ao ver aquele homem ser curado. Isso deixa Jesus irado, mas não há pecado nesse tipo de ira, que está presente em outras situações. Por exemplo, Moisés, irado com a idolatria do povo. Você percebe isso nos textos. Temos exemplos históricos de um bom tipo de ira. Lutero contra a igreja. Lutero fica irado contra a igreja, pelo momento que a igreja vive. Martin Luther King fica irado com a segregação racial presente lá nos Estados Unidos na sua época. Esse tipo de ira que a gente deve ter contra as coisas erradas que nos cercam, contra os sistemas errados que nos cercam. O grande problema é o que a gente faz com isso. Você vai encontrar inclusive Deus irado. As escrituras nos mostram isso. Salmo 119, 53 diz assim: fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Interessante que esse tipo de boa ira, vamos chamar assim, a ira justa, a gente pouco tem. A gente às vezes observa o mal ao nosso redor e isso não mexe com o nosso coração. A injustiça social,
não é? O racismo, essas coisas que estão presentes ao nosso redor, parece que não nos incomodam como deveriam. Nós, como comunidade de Deus, deveríamos ter mais ira a respeito disso. Mas há também o problema da ira injusta, que é o desdobramento errado da ira, vamos dizer assim. É a ira descontrolada, magoada. É a ira com cheiro de vingança, sabe como é que é? Com intenções de destruição. E essa ira descontrolada leva a gente ao pecado. E é dessa ira que Paulo está dizendo, cuidado com ela. Ire-se, mas não, você pode se irar, mas não peque. Então é o desafio de lidar com esse equilíbrio da nova natureza. Não se pôr o sol sobre a sua ira significa que a ira tem que ter um tempo definido de duração e deve ser tratada de forma adequada em nossos relacionamentos. Isso é fundamental. O negócio de dormir abóbora com abóbora não dá certo, né? Sabe como é que é? Vai lá e resolve. Vai lá e dá um beijinho nela, dá um beijinho nele e resolve a situação de uma vez, não é? Essas coisas que a gente vai deixando passar e que vão acumulando no nosso coração, fazendo um mal tão grande e que geram a ira injusta nos nossos relacionamentos. O teólogo William Hendrickson diz assim: antes que o sol se ponha, esse termo, o que para o judeu significa o fim de um dia e o começo de outro, o perdão genuíno deve não só haver transbordado o coração, mas deve, tanto quanto possível, haver se manifestado abertamente, de modo que o próximo tenha se beneficiado com essa preciosa bênção. A ira que se apazigua e que atinge o outro. Aí Paulo fala sobre roubo. Efésios 4:28, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Você sabe que lá no Decálogo, os 10 mandamentos, o 8º mandamento é não roubarás. Já está previsto na lei de Moisés. E essa situação descrita por Paulo tem uma abrangência ampla. É todo tipo de apropriação indébita. Tudo que eu faço a fim de que eu tenha nas minhas mãos, ou seja, beneficiado por aquilo que eu não me pertence. É disso que Paulo está dizendo. Às vezes a gente qualifica algumas colocações da Bíblia, não é, num quadradinho. Parece que Paulo está falando, não vai meter a mão no caixa, não vai fazer um assalto, não é só isso. É muito mais amplo. Qualquer tipo de comportamento que eu tenha que me traga benefício que eu não deveria ter, isso é roubo. Tem gente que rouba o outro no relacionamento, se apropria do outro no relacionamento. Tem gente que rouba, o patrão que rouba o empregado, não paga aquilo que tinha que pagar de forma decente e honesta. Tem empregado que rouba o patrão, porque ganha para trabalhar tantas horas por dia e fica mais tempo no banheiro do que trabalhando, esse tipo de coisa. É muito mais amplo do que somente o ato de roubar efetivamente. Mas nós precisamos ampliar nosso entendimento. Antes, inclusive, Paulo diz aqui que ao invés de roubar, deve-se trabalhar. Além de não roubar, o participante da nova comunidade de Deus deve trabalhar. É uma inversão aí, né? Vai trabalhar. De aproveitador para aquele que socorre. Trabalhar para quê? Para socorrer quem precisa. Colocar a mão no batente, produzir, ser produtivo. A gente tem um problema com o trabalho. A gente acha que trabalho é uma maldição. Não. Trabalho é bênção. Deus determinou que o homem trabalhasse antes da queda. Vai cuidar do jardim aí, não é? Vai semear, vai cuidar das criaturas, vai pôr nome em todo mundo, aí vai cuidar do jardim, vai cuidar da criação, vai trabalhar. É claro que depois da queda se acrescentou a dificuldade do trabalho, do suor do teu rosto você vai comer do pão. Antes você andava pelo jardim aqui, beleza, hein? Só fruta deliciosa, só comida boa, sei lá o que é que tinha lá, mas devia ser muito bom, não é? O cardápio devia ser excelente. Saiu do jardim, vai ter que trabalhar, vai ficar mais difícil, vai ter que trabalhar no sentido de, vai ter que suar o seu rosto. Mas o trabalho é uma bênção que Deus nos dá. Em quarto lugar, Paulo fala a respeito da boca, do falar. Versículo 29, nenhuma palavra torpe saia da tua boca, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus,
com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você sabe que nós somos as únicas criaturas que falam, né? O papagaio fala, eu sei, mas isso não vale. Não vale, dá um desconto, né? Deus nos deu esse privilégio, esse presente de comunicação a respeito da fala. E a Bíblia nos alerta o quanto esse negócio de falar é perigoso. É uma dádiva, mas é perigoso. Olha o que Tiago diz. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Pequenininha a língua, né? Alguns mais linguarudos, mas na maioria normais. Perigoso. O quanto a gente se fere, o quanto a gente se machuca, o quanto a gente deixa de edificar o outro. Não é só questão de ferir, também é, mas é a questão de produzirmos uma conversa que de alguma maneira nos edifique. E a gente gasta muito tempo falando bobagem. Cabe aqui um esclarecimento que Paulo não está dizendo que você não pode mais falar das coisas da vida. Paulo não está dizendo que você só deve agora citar versículo bíblico. Né? O que você vai falar? Não vou falar do futebol não, porque futebol não posso falar, só posso falar da Bíblia. Não é isso. Mas é o conteúdo da nossa conversa. Ele usa uma palavra grega chamada saprós. A palavra saprós quer dizer apodrecido, podre, corrompido por alguém, e não mais próprio para o uso, gasto, de qualidade pobre, ruim, impróprio para o uso, sem valor. Então que não saia da tua boca uma palavra com essas características, que a nossa conversa seja mais saudável, nos nossos tratos, no nosso trato, nas nossas relações e no nosso dia a dia. É o desenvolver de novos padrões de conversa, não ferir, mas ajudar. E essa questão da fala é fundamental para nós na nova comunidade de Deus, porque ela é a diferença entre o tolo e o sábio. Provérbios 12:18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Quantos relacionamentos são destruídos pelo que se fala, é óbvio. Nos meus gabinetes pastorais é que eu posso dizer para você, quanto isso é verdade. E às vezes a gente não se dá conta de que o que a gente fala não volta para trás. Falou, está falado, como já diria antigamente. Gíria, falou, está falado. Acabou. Que sejamos aqueles que medem o que vai ser dito. Que sejamos aqueles impulsionados pelo Espírito Santo nas nossas conversas. Paulo ainda diz isso, né? Que o Espírito Santo não se entristeça com o nosso comportamento. Então Paulo está dizendo, olha, se vocês falavam qualquer coisa antes, agora não. Cuidado. Mece antes de falar, pense antes de falar, conta até 10, conta até 20. Tenha um ambiente bom e assim por diante. E Paulo diz, para finalizar e completar sua colocação, a respeito da maldade. Ele diz assim, não sejam maldosos. Olha só o que diz o 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Essa ira aqui é a ira injusta, hein? Gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Paulo apresenta 5 coisas aqui no primeiro versículo, que ele diz assim, não sejam mais assim. O que é que ele diz? Não sejam amargos. Essa amargura citada por Paulo é a respeito daquele azedume de quem só vê o mal. Amargo é aquele que só vê o mal. Depois ele fala cólera e ira, é o descontrole emocional que muitas pessoas têm. Também ele fala sobre gritaria, descontrole no trato. Também ele fala sobre calúnia, invenção de mentiras. E depois ele fala sobre toda maldade. Ele fecha coisas dizendo que o ambiente de vocês, que as relações de vocês lancem fora toda a maldade. E é interessante pensar, gente, que
Essas 5 coisas citadas por Paulo no versículo 31, elas são muitas vezes a base dos relacionamentos hoje em dia. A gente vive cercado por esse tipo de comportamento, a gente vive esse tipo de situação fora da comunidade. No teu trabalho você deve encontrar gente que é amargurada, gente que só pensa mal, gente que só quer gritar e impor a sua vontade pela gritaria, gente que gosta de fazer calúnia para te derrubar ou para derrubar o outro, gente que tem amargura, cólera, gritaria, calúnia, maldade que está no coração humano. E Paulo diz, não sejam assim. O modelo de vida da nova comunidade de Deus não é esse. O modelo de vida é bondade. Aqui no 32 é compaixão, é perdão, é a gente dividir a vida e aguentar um ao outro, e suportar um ao outro e viver junto, aqui na comunidade, na relação com as pessoas fora da comunidade, na relação com as pessoas da tua família. É essa direção que Paulo dá. O maior valor da humanidade em Cristo, a gente sabe que é o amor e os seus desdobramentos. E Paulo está nos conclamando os Efésios e nos conclamando, nos convocando, nos advertindo, vivam em amor. Abracem o jeito de amor que o Evangelho nos dá a condição de vivermos. Mude o seu jeito de viver. Então, eu creio que aqui a gente tem, já finalizando a nossa conversa, um chamado a uma reformulação de vida baseada no amor. Deus está nos chamando, mude a tua vida. Não dá mais para você viver como você vivia. Não dá mais para você ser o velho homem que você era. Agora é outra coisa. Agora é outra história. Agora é outro comportamento. Cristianismo, da boca para fora, não serve para nada. Vivemos num país cristão, de maioria cristã, mas essa maioria cristã proclama uma coisa e vive outra. E esse é um mal que tem assolado a nossa nação. A gente coloca a culpa nos políticos, que tem muito da culpa, é claro, porque são homens pervertidos e com esses valores aqui dirigem a nação que a gente vive. Mas a gente precisa de uma reformulação do nosso jeito de viver. Porque se nós reformularmos o nosso jeito de viver, isso vai ser um instrumento de contagiar, de contaminação no sentido benéfico, né? De levar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas pelo jeito que a gente decidiu viver. Se pregar falando é bom, pregar vivendo é melhor. Viver o Evangelho de Cristo é o que nós precisamos. E eu quero te dizer, a nossa felicidade está aí. Não se esqueça disso. A roupa velha não serve mais para a gente. Nós vamos orar, mas antes de orar eu quero só te lembrar que esse é um processo que envolve nossa vontade e a ação do Espírito. A nossa vontade é a primeira. Eu identifico e falo, uau, tem muito do velho homem ainda em mim. Tem muita tranqueira ainda para ser jogada fora. Tem muito comportamento bobo, inadequado, infantil, velho, que eu preciso jogar fora. Essa é a primeira realidade. A segunda é nós pedirmos ajuda ao Espírito Santo. Então, diante de nós, uma palavra como essa, cabe a mim perguntar a você e a mim mesmo, você está disposto? Você deseja adotar um estilo de vida cristão de verdade? Você quer isso? Você reconhece que precisa mudar? Se é essa a nossa condição, fique de pé comigo que a gente vai orar. E a gente vai pedir então para o Espírito Santo tomar o nosso coração e nos ajudar nessa luta dura, mas possível. Dura, mas possível. Acordando toda manhã e dizendo, ô velho homem, fica aí na cama que eu vou embora. Vou sair, mas você fica aí na cama. Espírito Santo me ajuda e me transforma.
Quero te convidar a fechar os teus olhos e orar comigo.